Show! Estamos começando nossa aula. Vou colocar aqui para apresentar a tela, tá? Alguém está querendo entrar. Virna. Olá, Virna, tudo bom, querida? Como é que você está? Vou fechar aqui só essa rua de coisa aqui que está cheio no meu computador. Pronto. Agora vamos para a nossa aula de hoje, que é de infecções. Pessoal, ó, a qualquer momento, não hesitem em me interromper, tá? Para perguntar alguma coisa, eu vou deixar assim, porque às vezes o pessoal vai entrando e eu não vou vendo que está entrando, sabe? É só para eu ficar uma sinalização assim na lateral. Mas, ok. Então, basicamente, nossa aula é de infecções, tá? E eu vou começar com uma pergunta bem besta, porque eu já falei essa resposta na aula passada, tá? Ao vivo e a cores. Quando é que eu vou solicitar uma tomografia de crânio? Letícia, Luísa, Ana, Virna, quem Risco quiser de responder. morte. Exatamente, se a pessoa está com risco de morte, tá? Então, se eu acho que ela vai morrer de forma iminente a qualquer momento, se a clínica dela me dá a entender que isso pode ser uma realidade, ela vai ganhar uma tomografia. Se não, ela ganha uma ressonância. Então, tomografia, pessoal, basicamente, situações de trauma, tá? Trauma, que a pessoa pode ter fratura de crânio, eu vejo muito bem o osso na tomo, ou então hemorragia, né? Um hematoma subdural, hematoma epidural, tudo isso pode causar morte, né? AVCs, certo? Um AVC é um déficit súbito, também pode matar o paciente, também vai ganhar uma tomografia. E, por último, não menos importante, quando eu preciso colher um líquor e eu não tenho certeza se o paciente está ou não com hipertensão intracraniana. Pessoal, esse último é justamente o que acontece na aula de hoje. Um paciente que tem infecção, né, que ele está com meningite, o que pode acontecer no cérebro dele? Alguém imagina uma infecção, o que é que acontece no cérebro? Começa a ter edema, mas não tem como ter mais espaço. Perfeito, Letícia, exatamente, você matou a charada. Qualquer processo infeccioso inflamatório é comum aquela estrutura ter edema, certo? Então, só que o cérebro ele é particular porque ele é envolto por uma calota, que é o osso, então não tem como crescer. O único buraco que tem no cérebro é justamente o forame, né, magno, que é a transição entre a cabeça e o pescoço. Então, na hora que começa a fazer edema, a única posição que o cérebro pode crescer é justamente para cá, para a região das tonsilas cerebelares. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Região da tonsila cerebelar. Isso aqui é uma imagem, né, que eu estou vendo um corte sagital, a tomografia, um corte sagital. E eu quero que vocês foquem nessa região aqui, ó. Isso aqui é o cerebelo, vocês lembram? O cerebelo, o tronco, mesencéfalo, ponte, bulbo, né? Então, essa região aqui, ó, essa região mais inferior é a tonsila cerebelar. E essa linha que está aqui, vermelhinha, achureada, é o forame magno. Então, se a tonsila cerebelar insinuasse, vir para essa direção aqui, se insinuar inferiormente mais do que 5 milímetros, é sinal que eu posso estar tendo uma hipertensão intracraniana, certo? E eu não estou autorizado a coletar um líquor, tá bom? E aí, pessoal, o diagnóstico de meningite é um diagnóstico que ele praticamente vem do líquor. Ele vem do líquor. Qual é o agente? Praticamente milhares de agentes vão dar realce leptomeningio. Milhares. Na verdade, a maioria das meningites não cursa com nenhum achado radiológico. Então, a pessoa faz a tomografia, a ressonância, e não vem nada. É a clínica que manda, a clínica é soberana. Então, para eu conseguir fazer o diagnóstico de uma meningite, saber qual é o agente etiológico, eu preciso fazer uma coleta de líquor, para estudar o líquor, entender qual é o agente que está ali. Só que para eu coletar o líquor, eu preciso saber se tem hipertensão intracraniana evidente. Porque se tiver
bastante, eu não vou conseguir coletar. Imagine que você está com hipertensão intracraniana aqui. A tonsila está insinuando inferiormente já. Aí você vai lá na coluna e tira água, tira líquido. O que é que vai acontecer? Pressão negativa lá na medula. Então, o que tinha de tonsila herniada, aí é que vai descer mesmo. Entendeu? E o problema dessas tonsilas descendo é porque elas vão comprimir o bulbo. O bulbo tem a área respiratória, o centro respiratório. Se ocorrer uma compressão do bulbo no forame magno, a pessoa para de respirar e ela morre. Tá? Então, assim, a pessoa tem hipertensão intracraniana, morreu de quê? Hipertensão intracraniana. Mas o que foi que aconteceu? O bulbo foi comprimido, o centro respiratório foi comprimido, e você parou de ter aquela mensagem automática de respire, entendeu? Então a pessoa morre. Simples assim. Então, vamos para o primeiro caso. Caso 1, né? Homem de 36 anos, com história de cefaleia há uma semana, febre, rigidez de nuca. Brudzinski e Kernick positivo. Que história é essa? Que doença essa pessoa tem? Parece meningite. Parece meningite. A clínica é de meningite total. Então, se a clínica é de meningite, o que é que eu vou ter que fazer para fazer o diagnóstico etiológico? Etiológico. Eu preciso do quê? Punção lombar. De uma punção lombar. Só que para eu fazer a punção lombar, eu tenho que ter certeza de que eu posso sim coletar, tirar aquela água, né? Tenho que saber. Então, por isso, eu tenho que pedir uma tomografia, tá bom? Então, qual é a sua conduta radiológica? Solicitar uma tomografia de crânio, tá certo? Por quê? Né? O objetivo é saber se eu tenho condições clínicas de fazer uma punção lipórica, tá bom? Porque pode ser que o paciente tenha hipertensão intracraniana e eu não consiga coletar, tá bom? Então, pessoal, só para vocês, só mais uma vez falando, né? Geralmente, quem tem meningite não tem nada alterado na tomografia e na ressonância. Nada. Quando tem alterado, é realce meníngeo ou leptomeníngeo, tá certo? Então, e aí vem uma coisa interessante. Eu falei para vocês que a sequência T1 era a que a gente usava preferencialmente para avaliar se teve realce ou não, né, quando a gente injeta um contraste. Então, a gente estuda o T1 pré, sem ser com contraste, e depois faz a sequência T1 depois do pós-contraste. E avalia se aquela estrutura teve realce ou não, ficou mais claro ou não. Vocês lembram disso que eu falei na aula? A gente usa o T1, é o T1 pós-contraste. Mas aqui, no contexto de inflamação e infecção, a gente vai usar a sequência FLAIR. Olha só, tá vendo como essa sequência é o FLAIR? Ó? Trazer para cá. Ó. Substância branca escura, substância cinzenta mais clara e o líquor preto. Isso aqui é a sequência FLAIR, certo? Só que eu estou avaliando o pós-contraste e eu vejo que nessa região aqui, onde é sulco, que era para estar preto, porque eu estou na sequência FLAIR, tá? É branco, tá? Então, isso aqui tudinho é realce leptomeníngeo, tá? Realce leptomeníngeo, beleza? Então, e aí, como que pode realçar? Primeiro, pode nem realçar, a meningite pode nem realçar. Segundo, ela pode ter esse realce que é junto da calota craniana, que a gente chama de realce dural, que é junto da dura, certo? Ou então ela pode ser dural e leptomeníngeo, que é quando ela mergulha nos sulcos, ó. Então, isso aqui é o realce de tudo, né? Tanto da dura quanto da leptomeníngeo. Ou então pode ser realces focais. Então, aqui essa região frontal, temporal, ela está começando a realçar, ó, dura e leptomeníngeo. Pode ser também, pessoal, um realce do giro. O giro realçou, certo? Giral, que a gente chama, giral. Pode ser também um realce periventricular. Então, essas são as alterações mais comuns, certo? De padrão de realce de infecção no sistema nervoso central. Beleza? Vamos para o caso 2, galera. Pessoal, caso 2. Homem de 35 anos, HIV positivo. Pessoal, isso aqui você grifa assim, ó, HIV positivo. Por que é que você tem que grifar isso aqui muito? Por que é?
Por causa da imunossupressão, pode ter outros agentes etiológicos. Exatamente, Letícia, perfeito, exatamente, tá? Então, é exatamente por isso. Tem mais. Uma pessoa que tem imunossupressão, HIV positivo, ela não tem o direito de ter dor de cabeça. Quando eu digo direito, é porque se ela tiver dor de cabeça, você obrigatoriamente tem que investigar. Você obrigatoriamente tem que ter certeza de que aquilo não é uma lesão infecciosa, tá bom? Então, ela não tem o direito de ter dor de cabeça se você achar que aquilo é normal, tá certo? Então, HIV positivo, pessoa imunossuprimida, pessoa que tem neoplasia, ela tem uma neoplasia de mama. Não, uma mulher de 50 anos que tem neoplasia de mama, chegou no pronto-socorro com uma dor de cabeça horrível. Ah, vá para casa com analgésico. Claro que não, pode ser uma metástase, tá? Então, é nesse sentido. Essas condições que eu falei para vocês, de uma pessoa imunossuprimida, uma pessoa com neoplasia, você literalmente tem que investigar, tá bom? Sempre. Então, ó, ela chega no pronto-socorro com história de forte cefaleia há uma semana. Apresentou crise convulsiva. Pessoal, eu tenho que examinar esse paciente ou não tenho? Tenho que fazer algum exame de imagem? Acho que sim. Com certeza. Com certeza. Tenho que fazer exame de imagem. HIV positivo, com dor de cabeça, eu não perdoo. Lembrou disso, né? Outra coisa que eu não perdoo, pessoal. Não dá para perdoar o primeiro episódio de crise convulsiva. Se ela falou assim, olha, é o primeiro episódio de crise convulsiva, em qualquer contexto, nem nenhum contexto infeccioso, não. Você também não perdoa. A pessoa vai ganhar uma tomografia para chamar de sua, tá certo? Por quê? Porque pode ser um tumor que ela desenvolveu no cérebro, tá bom? Então, crise convulsiva também é um indicativo de você fazer imagem, tá bom? E aí, pessoal, qual é o agente etiológico que mais comumente cursa no cérebro de pacientes HIV positivos? Neurotoxoplasmose? Perfeito, perfeito, Letícia. Toxoplasmose, tá? Pessoal, a toxoplasmose, né, é uma doença que a neurotoxoplasmose é uma doença que gosta de acometer região córtico-subcortical, córtico-subcortical e também região periventricular. E aí eu vou dar uma dica de ouro para vocês, para a vida de vocês inteira. Se você tiver qualquer lesão que toque o córtex, qualquer lesão que toque o córtex, essa lesão pode causar crise convulsiva. Entendeu? Qualquer lesão que toque o córtex, ou se você tiver o córtex que foi comido por um AVC, digamos assim, desapareceu, né, porque o paciente teve um AVC, a pessoa vai poder ter crise convulsiva. E aí, olha só como ela tem motivo para ter crise convulsiva. Ela tem uma lesão aqui, córtico subcortical, essa daqui também, essa daqui também, essa daqui também, essa daqui também, essa também, entendeu? Então, assim, ela tem vários motivos para ter crise convulsiva, essa pessoa. E aí, como é que eu descrevo essa lesão da toxoplasmose? É uma lesão extremamente inespecífica. Você vai ver esse padrão, esse tipo de lesão em várias doenças, tá? Então, como é que é o padrão? É uma lesão cística, é um cisto, então, uma lesão cística com realce anelar. Pessoal, isso cai em prova de residência. No ano que eu fiz prova para a USP de residência, uma das questões era para a gente descrever um exame de uma paciente com neurotoxoplasmose. Então, você tinha que dizer como era a lesão. A lesão, não, então isso aqui é uma lesão cística com realce perianelar. Esse é o gabarito da prova, certo? E a prova não era para radiologista, não, né? Todo mundo faz a prova, né? Então, assim, por acaso eu estava fazendo rádio, tá? Mas é esse o espírito, tá certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Lesão de neurotóxico é essa. Neurotóxico vocês vão ver muito, porque é uma lesão, é um tipo de doença comum, principalmente quem for ter paciente imunossuprimido, tá? Mas o paciente imunossuprimido, qualquer pessoa pode ter, então lembrem-se disso. Caso 3. Mulher de 56 anos com história de cefaleia arrastada. Febre e febre. Febre, pessoal, você tem que pensar em infecção, né? Existe uma outra doença que não é infecciosa, que pode causar febre arrastada, que é o linfoma, tá? Mas tirando o linfoma, sempre que você ouvir falar de febre, você tem que pensar em alguma coisa infecciosa. Então, uma mulher com cefaleia arrastada, febre.
e agora apresentou crise convulsiva, você literalmente está localizando o problema dela. O problema dela está na cabeça. É uma infecção na cabeça. Relata que há uma perda de sensibilidade no braço direito. Pessoal, isso corrobora completamente com você localizar onde está o problema. Provavelmente, ela deve ter uma lesão que está cometendo região córtico-subcortical na topografia do braço direito. Entendeu? Qual a sua conduta radiológica? Você pode pedir aqui uma tomografia ou uma ressonância, dependendo se você tiver viabilidade de pedir a ressonância, você pode pedir, tá? Mas ambos estão corretos. Eu peguei aqui uma imagem, a imagem do caso é essa daqui, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. A imagem do caso é a ressonância, tá certo? Mas essa pessoa ela não tinha feito tomografia antes. E aí eu peguei essa outra tomografia, que também é de um abscesso, tá? Isso aqui é um abscesso, pessoal. Então, como é que eu vejo numa tomografia um abscesso? Eu não consigo diagnosticar o abscesso na tomografia. Porque o que eu vejo é uma lesão hipodensa, relativamente ali circunscrita. Isso aqui, pessoal, esse padrão de lesão pode ser tudo. Pode ser infecção, pode ser inflamação, doença desmielinizante, pode ser tumor primário, pode ser metástase, pode ser infecção. Então, assim, eu não consigo avançar nisso aqui. Então, a tomografia, se você vir, você vai dizer assim, inespecífica. A critério clínico, solicitar uma ressonância magnética. Diga, Letícia, pode falar. Professora Luísa, professora, poderia ser sangue ou o sangue sempre vai ser hiperdenso? Perfeito, Letícia. Numa clínica aguda, a clínica é tudo, né? Então, assim, na hora que você está sabendo que a clínica teve uma súbita perda de déficit, então você vai esperar, se for sangue, teria que ser uma coisa branca. Mas um sangramento antigo, geralmente, quando ele está dentro do cérebro, ele é reabsorvido. Então, você não costuma ver dentro do cérebro áreas com edema. E aqui, ó, se você... Olha como é interessante essa imagem, ó. Você vê que o sulco aqui ao redor, os sulcos, eles estão pouco visíveis, estão percebendo? Ó, olha como esse lado tem pouco suco em relação a esse outro, tá vendo? Esse lado tem pouco suco. Isso significa que aqui tem edema, tem efeito de massa. Um sangramento crônico não tem edema, não tem efeito de massa. Então, isso afasta a possibilidade de ser um sangramento antigo, tá certo? E sem falar que o sangramento antigo, ele geralmente vai sendo reabsorvido quando ele está dentro do cérebro, cerebral. Se fosse uma coleção, a coleção não. A coleção você geralmente pode não conseguir reabsorver completamente e você vê uma coleção crônica, uma lesão que é sangue, componente hemático crônico, certo? Respondi a pergunta? Respondeu sim, mas aí agora eu tenho outra. Diga, pode falar. Esse ventrículo esquerdo dele tá muito dilatado, não? Adorei a sua pergunta, adorei. Você acredita, Luísa, que, na verdade, esse ventrículo aqui, que o corno posterior vem até aqui deve ser um sulco, tá? Isso aqui não deve ser ventrículo, não. Mas ele vem até aqui. Isso aqui é o normal. Isso é o normal. Isso daqui, quando ele não vem até aqui, a gente, inclusive, escreve no laudo, diz que tem uma coaptação. Coaptação é como se tivesse uma aderência do corno posterior do ventrículo lateral direito. É engraçado que todo mundo pensa que o ventrículo, ele é para vir até aqui. Não, o ventrículo vai até lá atrás. Né? Então, na verdade, não, né? Mas faria sentido o que você está falando? Faria. Porque, agora, não falando do corno, falando dessa região do corno posterior, falando do corno anterior, sim, ele está mais apagado. Por quê? Porque aqui tem efeito de massa. Então, o ventrículo, lembra que o líquido ele é oportunista. Ele está onde tem espaço. Como aqui tem uma lesão que está empurrando, aí o ventrículo fica mais fino. Então, do lado direito, o ventrículo está mais fino do que do lado esquerdo. Concordo, por conta do edema. O que eu estava falando inicialmente é só que esse corno aqui,
ele está colapsado, tá? Que geralmente o corno tem que vir até aqui, tá certo? Tranquilo? Tá bom, professora, obrigada. Boa. Então, agora vamos mostrar como é que a gente faz o diagnóstico, de fato, numa ressonância. Então, a tomografia civil só pode dizer assim, cara, tem uma breuba na cabeça do cidadão. Agora vamos avaliar o que é essa breuba, porque pode ser qualquer coisa, tá? Então, na hora que você faz a ressonância, aí essas duas sequências aqui, elas fazem o diagnóstico. Então, essa primeira sequência aqui, ó, é o T1 pós-contraste, que foi feito aqui, foi T1 mesmo, tá? Mas dá certo, às vezes dá certo, tem estresse não. Então, o T1 pós-contraste, você vê aqui que já é uma área bem delimitada por uma membrana que está realçando. Como é que eu descrevo isso? Lesão cística com realce perianelar, certo? Aqui bem delimitado, tá bom? Dentro de um contexto de cefaleia com febre, eu vou pensar, sim, em um abscesso. Mas o que é que vai cravar? Eu vou dizer assim, cara, isso é um abscesso. Justamente essa outra sequência, que na verdade tem duas irmãs que nascem dela, que é a difusão. Então, a difusão, ó, o mapa, o B1000 é esse aqui. O B1000 lembra o flare, certo? Então, o B1000 está aqui. Então, ficou branco no B1000 e ficou preto no mapa ADC. Isso significa que houve restrição à difusão das moléculas de água. O pus restringe a movimentação das moléculas de água. Então, isso aqui é pus, acabou, isso foi um abscesso, tá bom? O diagnóstico é dessa forma. Você pega a história e coloca junto com isso aí, não tem para ninguém, isso aqui é abscesso. Tranquilo? Como é que eu sei que é uma lesão cística, professora? Aqui no centro, você percebe que está mais escuro, está tendendo a ficar da cor do ventrículo. Percebe que é mais escuro do que o parênquima? Eu estou numa sequência T1, certo? Que é um T1. Então, no T1, a água fica escura, né? Então, isso aqui, por conta disso, é líquido, né? E você não vê... Eu vou te mostrar aqui uma lesão que tem conteúdo sólido no interior. Isso aqui é uma outra doença que a gente vai ver, que é a neurocriptococose. Você pode fazer o criptococoma. O criptococoma, ele pode ser predominantemente cístico, como essa lesão é predominantemente cística, mas ela tem um componentezinho sólido no interior dela, tá? Na hora que eu mudo essa imagem que eu estava te mostrando e coloco uma sequência T2, você vai ver também que o interior da lesão vai ficar branco também, denotando que deve ser líquido, tá bom? Então, como é que eu consigo líquido na ressonância? Na sequência T1 ela é escura e na sequência T2 ela é branca, tá? Esse é o comportamento habitual de uma estrutura cística, tá bom? Então, isso aqui é cisto. Como é que eu sei? O T1 tá dessa cor. Na verdade, por experiência própria, você já imagina que, por estar aqui branquinho no ADC restringindo, né? Você já imagina que isso aqui seja pus, né? Bem claramente, e não entra não necessariamente precisaria do T2 para dar esse diagnóstico, tá? Porque aqui já está feito no T1, tem essa borda de realce, com restrição à difusão, o quebra-cabeça já está montado. Mas se você tiver na dúvida, você pega a sequência T2 e olha e vai ficar claro, vai ficar branco aquela região, tá certo? Como é o ventrículo no T2, o líquido fica branco, tá bom? Caso 4. Pessoal, o caso 4 é extremamente comum no nosso meio, no Brasil, não é só no Ceará, não. É no Brasil, pessoal, é em todo canto, é em Minas Gerais, é no Nordeste, é em São Paulo, é em qualquer lugar que as pessoas comam comida de fazenda, tá? O que é que acontece aqui, pessoal? Homem de 15 anos, né, paciente de 15 anos, previamente rígido, proveniente do interior do estado, apresentou o primeiro episódio de crise convulsiva. Primeiro episódio de crise convulsiva, eu investigo ou não investigo? Investigo. Sempre. Porque pode ser um tumor, pode ser uma infecção, pode ser o que for, tá? Então, eu tenho que investigar. A única situação que eu não preciso investigar um episódio de crise convulsiva com tomografia ou ressonância é o primeiro episódio de crise convulsiva de convulsão febril em criança bebê, tipo assim, 2 anos, 3 anos.
teve febrão e aí fez uma crise convulsiva, não precisa investigar, né? Não precisa investigar. Agora, um paciente já final da primeira infância, ali, 9, 10 anos em diante, né, e que não tenha nenhuma relação com febre, tem que investigar obrigatoriamente, tá bom? Tranquilo? E aí, pessoal, com a sua conduta, fazer algum exame de imagem, ou tomografia ou ressonância. E chegou a doença, né? Que doença é essa, galera? Neurocisticercose? Perfeito, neurocisticercose. Pessoal, neurocisticercose é uma pessoa que come o cocô do porco, certo? Então, ela precisa comer uma comida de uma fazenda que tenha produção de alface ou de verduras ou frutas e também porco, tá bom? Então, é a tênia solium do porco. A pessoa come. Cada tênia é uma bolinha dessa na cabeça da pessoa, tá certo? Cada verme dá uma bolinha. Então, se ela tem vários vermes, ela comeu... Se ela tem várias bolinhas, ela comeu vários vermes, tá certo? E é muito comum a pessoa ter vermes em estágios de evolução diferentes. Porque ela comeu um verme há 6 meses e ela acabou de comer outro, entendeu? Ela continua sendo infectada. É muito comum, principalmente quando a pessoa mora naquela fazenda, ou ela come, ingere comida naquela fazenda. Pessoal, isso é uma doença de globais, tá? Dos artistas. Eu tive a oportunidade de laudar algumas cabeças de artistas, de pessoas que fazem muita dieta, pessoas muito bonitas. A galera tem isso aí na cabeça, porque come muita alface. Às vezes não sabe que está comendo, que aquele canto não está lavando direito a alface, né? Eu tenho uma grande amiga que é dermatologista, que ela foi fazer uma tomografia comigo para ver se tinha sinusite nos seus da face. E, na verdade, eu acabei dando uma olhada no cérebro, na parte que tinha cérebro do exame, e ela estava cheia de foquinho de calcificação. Cheia. Então, eu falei, amiga, cuidado que você está comendo coisa que não deve, tem que lavar, né? Então, assim, a pessoa não sabe, mas ela está comendo, tá? Então, pessoal, tem 4 fases. Vou falar de um jeito para vocês memorizarem, tá? Um jeito fácil de memorizar. A primeira fase é a fase vesicular. A primeira fase, pessoal, o bicho entra lá no cérebro da pessoa e ele fica assim, ó, não conta para ninguém, eu cheguei, ó, e fica lá em silêncio. Ninguém percebe que ele chegou. Ele fica um tempo ali, ninguém percebe. O sistema imunológico fica cego, não vê, certo? Não vê. Então, essa primeira fase é essa lesão cística, ó, é um cisto com o escólexinho no centro. Aqui o escólex, ó, essa pontinha aqui, tá? Então, é um cisto com o escólex dentro. Não tem inflamação. Por quê? Porque o sistema nervoso não percebeu que esse bicho está lá. Segunda fase é a vesicular coloidal. Vesicular coloidal. Essa fase, o sistema imunológico acabou de perceber que tem um ser ali vivendo em conjunto com os demais, né? E aí ele começa a atacar aquilo ali para tentar debelar aquela infecção, tá certo? Às vezes ele ataca tanto que causa muito edema ao redor da lesão. Então, isso aqui, ó, é a fase vesicular coloidal, e ao redor, isso aqui é o escólex, é o bicho, então é a lesão cística, com o escólex dentro, e ao redor, essa parte branquinha, é edema, certo? Então, você tem aqui a lesão com o escólex dentro e edema ao redor. Pessoal, essa fase, vocês têm que tomar muito cuidado, porque ela, se for uma reação inflamatória exuberante, isso aqui faz uma lesão que parece um tumor, pessoal. Dá um efeito de massa enorme. O paciente, às vezes, começa a ter crise convulsiva, e aí detecta-se, na verdade, está na mesa da cirurgia e alguém, não, será que isso não é neurocisticercose? Já aconteceu algumas vezes comigo e o professor Eduardo Jucá, ele trabalha no SEIDO, dele me mandar exames, olha isso aqui, porque foi dito que era um tumor, o paciente vai operar amanhã, mas eu não estou achando que é tumor. E aí eu olhei o exame e eu, rapaz, isso aqui não é tumor, não, isso aqui deve ser neurocisticercose. E assim, graças a Deus, que eu conte pelo menos uns 3 ou 4, acho que 4 casos que
que a gente conseguiu literalmente salvar o cérebro do paciente, porque a tendência da neurocisticercose é depois enxugar o processo inflamatório, evoluir para essa fase 3, que é a granular coloidal, que o bicho já morreu, deixa de ter inflamação e vira um pontinho, entendeu? Então é um negócio gigantesco que vira um pontinho só. E se você opera, você vai tirar essa parte, você vai tirar o giro, entendeu? Vai perder cérebro. Então, assim, graças a Deus, deu certo, né? Esses casos, os pacientes evoluíram só com esses pouquinhos aqui por fim de calcificação, tá? Que é vida que segue, isso geralmente não dá nada, tá? Muito raramente pode dar crise convulsiva, raríssimas vezes, tá? Então, assim, esquece. Essa segunda fase é que ela é problemática, a vesicular coloidal. E como é que eu vejo calcificação, ó, esses foquinhos de calcificação, como é que eu vejo na ressonância? Ó, isso aqui é a vesicular coloidal, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma ressonância, ó. Calcificação, tomografia, calcificação, ressonância. Como é que eu vejo? Na sequência SWI. Sequência SWI, tá? Lembra que é o primo RIC do T2 estrela? SWI, Presto ou Swan. São sequências de alta suscetibilidade magnética, onde sangue ou cálcio fica preto, tá bom? Então, aqui é calcificação, no contexto de neurocisticercose, calcificação, mas poderia ser sangramento também. Caso 5. Alguém lê para mim? Professora, rapidinho. Sendo, tipo, num contexto mais, assim, uma cidade mais precária, com menos opções de exames de imagem. Não tendo esse SWI, a TC seria um bom substituto, já que dá para ver com calcificação? Com certeza, a TC é um excelente substituto, excelente. Inclusive, até quando a gente suspeita de tumor, às vezes a gente fica tentando encontrar um foco, outro foco, separado, longe daquela lesão de calcificação, tentando saber se são lesões de fases diferentes que são muito comuns na neurocisticercose. Você ter uma fase, uma lesão, que é só um foco de calcificação, e a lesão maior, que parece o tumor, que é aquela fase vesicular coloidal, que eu não mostrei nenhum caso aqui para vocês que lembrasse tumor, mas eu peguei as imagens clássicas, né, da doença, que são essas lesões com edema ao redor, né? Mas sim, a tomografia vai muito bem, ela se garante, a tomografia. Principalmente quando está nessa fase de calcificação. No início é que você pode gerar dúvida e a ressonância ser melhor, né? Ser melhor para você diagnosticar, tá bom? Opa. Beleza? Beleza. Próximo caso. Bem, alguém quer ler ou eu leio? Mulher com história de artrite reumatoide em uso de metotrexate vem ao pronto-socorro com cefaleia refratária a analgésicos. Fundo de olho mostra edema de papila bilateral. Qual a sua conduta? Pessoal, é o seguinte, é uma mulher que usa metotrexate, então ela tem imunossupressão, né? E aí o médico ainda fez o estudo do fundo de olho e viu que ela tinha edema de papila. O que é que isso significa clinicamente? Hipertensão intracraniana. Perfeito, perfeito, Letícia barra Luísa, que eu não sei quem fala. Mas perfeito, tá, Letícia? Então, basicamente, essa paciente, ela teria provavelmente uma dificuldade de coletar o líquor. Mas ela fez uma tomografia e conseguiu ver que não tinha herniação de tonsila e ela coletou o líquor, tá? E aí, ao líquor, teve pressão de abertura aumentada, como se estivesse produzindo muito líquor. Então, assim, o neurologista vai fazer a punção e é quase tipo xiringa líquor ali. Existe uma doença que isso é clássico, tá? Clássico, que é justamente a neurocriptococose. Neurocriptococose, ela tem aumento de abertura da pressão quando você vai coletar o líquor, tá certo? A neurocriptococose, ela pode acontecer em pacientes imunossuprimidos ou imunocompetentes, tá, pessoal? Então, ambos podem ter, tá certo? E ela dá uma lesão que ela é praticamente patognomônica no contexto de infecção. Então, se for contexto de infecção, ela é patognomônica. Que é essa lesão aqui, pessoal. Opa. Que é essa lesão aqui, ó.
Parece um couve-flor, né? Parece mesmo, tá? Essa região aqui, ó, tá vendo? Ó, é uma lesão que a gente, na verdade, chama de lesões em bolhas de sabão, tá? Alguém descreveu isso como lesões em bolhas de sabão. E aí, a causa disso aqui, geralmente, é porque quando a arteríola vai entrar lá no parênquima, ela é revestida por um espaço de líquor, certo? E esse espaço dilata. Então, é espaço perivascular largado que faz essas lesões em bolhas de sabão. Professor, por que você está falando isso? Cai em prova de residência. Cai muito. Mas cai muito mesmo, tá? Então, neurocriptococose, lesões em bolhas de sabão, tá certo? Então, lembrem-se disso. Professora, é o tipo de lesão mais comum da neurocriptococose? Não, não é o mais comum. Na verdade, é raro fazer bolhas de sabão. Mas como é patognomônico, as pessoas acabam cobrando isso em prova, tá? O mais comum é você não ter nada. Você fazer o exame e não ter nada, tá? Agora, depois disso, o que é mais comum? Realce leptomeníngeo. E depois disso, criptococomas, que são essas lesões císticas, às vezes sólidas císticas, tá? Que tem esse realce anelar, tá bom? É mais comum do que bolhas de sabão. Mas, enfim, o pessoal gosta de cobrar as bolhas de sabão porque são mais patognomônicas, tá certo? Caso 6. Mulher, HIV positivo, de novo, com alteração comportamental e déficit motor e convulsão. Pessoal, quando você está diante de uma mulher HIV positivo, com alteração comportamental, que houve um episódio de convulsão, a gente tem que, obviamente, fazer exame de imagem. Então, ou você vai fazer uma tomografia ou uma ressonância, tá? Para ver esse tipo de lesão, é melhor a ressonância. Então, o que é isso, pessoal? O nome disso é LEMP. LEMP. Chama leucoencefalopatia multifocal progressiva, tá? Então, leucoencefalopatia multifocal progressiva, LEMP, é uma doença causada por uma infecção do vírus JC. JC. O vírus JC, ele está no meio de nós. Ele é ubíquo, ele está em todos os lugares. E aí, pessoas imunossuprimidas vão ter uma chance maior de pegar contrair esse vírus e, inclusive, fazer produção de anticorpos dentro. Você consegue mensurar isso. Você consegue medir os níveis sérios de anticorpo para saber como que está a evolução, a chance de você desenvolver LEMP, tá bom? Não só quem tem HIV tem LEMP. Pessoas que usam medicações que fazem imunossupressão. Por exemplo, pessoas que têm transplante renal usam medicações que podem causar LEMP. Pessoas com doenças desmielinizantes do sistema nervoso central, por exemplo, esclerose múltipla, podem desenvolver LEMP, tá? Então, a gente tem que ficar sempre atento. E aí, essa lesão é uma lesão de substância branca, basicamente substância branca, certo? Ela começa na substância branca, mas ela vai se espalhando por todo o cérebro. Pode surgir em 2 pontos, em 3 pontos, e aí elas confluem. E, infelizmente, quando elas começam a confluir, não tem mais cura, tá, pessoal? A pessoa morre disso, tá certo? É uma situação bem, bem dramática. E, por fim, o último caso. Alguém pode ler para mim, por favor? Mulher de 70 anos, agricultora com história de febre vespertina, arrastada há 6 meses. Chegou ao pronto-socorro após o primeiro quadro convulsivo. Ao exame físico, estava com ataxia e déficit motor na perna direita. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, viu, Bianca? Querida, olha só como é que é, ó. A paciente, ela tem história de febre vespertina arrastada há 6 meses. Isso tem cara de que doença, hein? Isso tem cara de alguma doença aí que você disse. Tuberculose, totalmente cara de tuberculose. A hipótese é boa. Só que ela teve o primeiro quadro convulsivo, então, assim, a tuberculose provavelmente foi para o sistema nervoso central. Ao exame físico apresentava ataxia, então está localizando onde que está a tuberculose, e déficit motor na perna direita, certo? Então, ela está localizando onde está a ataxia. Quando você faz a ressonância, ó, tchanã, tem uma lesão aqui, ó, que pode ser o que está causando o problema da perna direita,
uma lesão no cerebelo, causando ataxia, e tem realce leptomeníngeo, tá? Então, isso daqui, pessoal, não é... Quando você olha isso aqui, você não vai dizer assim, cara, isso é tuberculose. Olha para essa imagem. É classicamente tuberculose. Não, milhares de coisas têm essa mesma imagem. O que é que me faz pensar em tuberculose? É a história da paciente. Agora, pessoal, ao invés de eu fazer uma biópsia disso aqui, pegar um fragmento para examinar, eu posso também avaliar a tuberculose no pulmão. Então, assim, se você suspeita que o paciente tem tuberculose, peça um raio-x de tórax ou uma tomografia de tórax. E aí você consegue confirmar através do exame de tórax que aquela lesão do cérebro é realmente tuberculose, tá certo? Então, o objetivo desse caso é lembrá-los que as doenças são sistêmicas, tá? Então, quem tem infecção também é uma doença sistêmica. Às vezes, a infecção, ela não está só no cérebro, ela está em outros cantos. Tuberculose é danada para ir para cérebro, para osso, para coluna, para rim, para bexiga, tá? Para baço, pode ir para qualquer lugar tuberculose, tá certo? E, inclusive, fica uma dica. Vamos dizer que você chegou atrasado na sessão clínica, que tinha, tinha um assistente lá no hospital que estava pegando no seu pé, ele viu que você chegou atrasado. Você nem chegou atrasado porque você quis, você estava vendo um paciente. Mas aí ele vira para você, depois de ter falado toda a história, você perdeu a história clínica, e ele te mostra uma imagem qualquer. E aí te pergunta, fulano, você mesmo, dê o diagnóstico diferencial, diga um diagnóstico diferencial dessa lesão. Aí você fica naquela situação horrorosa, né? Que você perdeu a história clínica, chegou atrasado, e o cara quer te pegar, né? Aí o que você faz? Você diz tuberculose. Aí o cara diz assim, muito bem, né? Não vou poder pegar no seu pé, porque realmente tuberculose é diagnóstico diferencial de tudo, de tudo. Qualquer lesão que você encontrar no seu corpo pode ser tuberculose, tá bom? Então fica a dica, beleza? E aí, pessoal, vamos terminar a aula com esse quadro lindo, O Médico, de Luke Fields. É lindo mesmo, pessoal, esse quadro. Olha só, tem uma criança aqui bem doente, né? Bem adoecida. E esse aqui é o médico, né? Esse é o pai da criança, ó, que está olhando o médico e o médico olhando a criança. Então, assim, olhem para o paciente de vocês. Olhem. Tire a roupa do paciente de vocês. Veja como é que está a pele do paciente. Pessoal, às vezes, você está diante de uma meningite meningocócica. E aí, o paciente chegou com rebaixamento do nível de consciência, você acha que é uma meningite, mas você não... vamos coletar um líquido, eu não sei. Fica olhando para a ressonância, fica olhando para a tomografia e esquece o paciente. O diagnóstico estava lá. Estava na ponta do dedo dele. No dedo dele tinha uma lesão, uma peteca, que era patognomônica, que você olhava aquilo ali junto com o diagnóstico e você, cara, isso aqui é meningite meningocócica. Então, assim, olhe o paciente, olhe a pele, pegue na mão, examine a esclera, faça o fundo de olho. O diagnóstico, ele sai na clínica, muitas vezes. Auscute o paciente, veja se ele não tem tosse. Então, assim, você consegue ver muita coisa olhando o paciente, tá? Então, mais importante do que a minha radiologia, que eu amo tanto, né, é você conversar com o paciente, conversar com o familiar. Às vezes, pessoal, o paciente ele omite a informação. Ele tem HIV, mas ele não te diz. Se você não perguntar, ele não te diz. Porque às vezes pode ser um assunto que para ele é difícil. Então, para ele pode achar que aquilo é constrangedor. Ele mal te conhece. Ele está ali por uma dor de cabeça, tá achando que aquilo ali não tem nem relação, entendeu? Então, às vezes, ele não te conta. Então, pergunte ativamente. Senhor, o senhor tem alguma doença imunossupressora? HIV? Tem alguma neoplasia? Tem algum câncer? O cara, sim, sou HIV positivo. Então, assim, você tem que perguntar ativamente. É impressionante como os pacientes omitem informações. Às vezes querendo, às vezes não querendo. Por exemplo, às vezes não querendo. Se você perguntar para uma mulher, uma senhora, 65 anos, você tem imunossupressão? E ela não for da área da saúde, ela não vai saber o que é isso.
Então, você pode perguntar, que remédios a senhora toma? Aí ela vai te dizer, não, eu tomo metotrexate. Você, eu tomo metotrexate. Então, assim, pergunte qual remédio, pergunte quando é que começou, pergunte para um familiar, pergunte se já sentiu alguma coisa parecida, tá certo, pessoal? Então, essa é a moral da história, beleza? Pessoalzinho, alguma dúvida? Tudo tranquilo, professora. Tranquilo, né? Pessoal, pois eu vou colocar essa aula lá no Ava, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e bom carnaval. Tudo de bom. Qualquer dúvida, manda no zap. Tá ótimo, muito obrigada. Valeu, Tchau, querida. professora. Tchau, tudo de bom. Sério também.